Paz do Senhor. O coração fica disparado. Eu não tenho vontade de estar aqui não, viu? Porque é um temor muito grande, né? Estar aqui diante dos irmãos, dessa família linda, para compartilhar aquilo que vem do Senhor. E esse temor também é por causa da nossa natureza, né? Porque a gente sabe que a gente é vaso de barro, mas é um privilégio ao mesmo tempo, porque esse vasinho de barro carrega a justiça de Deus, que é Cristo. Então, é um privilégio estar aqui. Eu estou espirrando, tá, gente? O meu espirro não é chique, não é assim... Falei, ai, meu Deus, eu não posso espirrar lá naquele lugar. Então, se eu espirrar, ninguém vai ficar rindo aí de mim não, tá bom? Mas, amém, eu vou fazer mais uma oração para que o Senhor venha de uma forma... Ah, Márcio, glória a Deus, obrigada. Tem água aqui também, né? Tem. Tudo que vai fluir daqui, irmãos, eu sempre falo isso, depende de nós, da nossa fome e da nossa sede pelo Senhor. Então, se nós aqui como igreja estivermos sedentos, né, pelo Senhor, Ele vai falar conosco. Então, depende de como está o nosso coração aqui diante do Senhor. Não depende da pessoa que está aqui ministrando a palavra, depende de nós como corpo, o nosso desejo de ver o Senhor, o nosso desejo de aprender do Senhor, o nosso desejo de amar e conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então, eu vou fazer uma oração para que o Senhor venha realmente... tinha um lugar que eu, né, quando eu leio as Escrituras, que eu vejo que o Senhor amava estar... É lógico que Ele amava estar em todos os lugares, como Ele está em todos os lugares. Mas na casa de Lázaro, Marta e Maria era um lugar especial para o Senhor, né? E ele ficava muito à vontade, e eu quero que Ele se sinta à vontade aqui conosco, que seja uma coisa leve, suave, que a presença dEle aqui seja real, né? Nós sabemos que Ele está em todos os momentos, onde há 2 ou mais reunidos em nome dEle, mas às vezes Ele está de uma forma especial. Nós percebemos de uma forma especial. E eu queria que essa noite fosse uma noite que a gente perceba Ele de uma forma especial. Amém? Então eu vou orar. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai. Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, é um privilégio carregar essa justiça, que é o Senhor mesmo. É um privilégio nós, como vasos de barro tão frágeis, Senhor, carregar, Deus, essa glória, essa beleza, aquilo que é belo, verdadeiramente belo. E é um privilégio mesmo, cada um de nós ter essa porção que é o Senhor. E é um privilégio estarmos aqui também para revelar o Senhor como corpo, como família, como filhos amados que somos. E eu peço aqui essa unção que despedaça o jugo. Eu peço aqui, Deus, que o Senhor coloque essa fome, essa sede dessa justiça que é o Senhor. Eu peço aqui, Deus, que o Senhor coloque sobre as nossas vidas, Senhor, aquilo que vai, o Teu Espírito, para que nós possamos receber a revelação daquilo que o Senhor quer nos entregar esta noite. O Senhor é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Por isso pedimos o pão de hoje, Senhor, porque nós queremos não só comer, mas ruminar, degustar, desfrutar da delícia dessa comida saborosa, como o Senhor fala em Isaías 55, de uma comida saborosa, e o Senhor é essa comida saborosa. E nós queremos nos deleitar aqui no Senhor esta noite, não só esta noite, mas de uma forma especial, porque estamos aqui em comunhão. E eu peço ao Senhor mesmo, Deus, a Tua graça, o Teu favor, que o Senhor venha nos favorecer aqui essa noite, que o Senhor venha me ajudar a comunicar aquilo que está no seu coração, que o Senhor venha me ajudar a expressar aquilo que o Senhor deseja expressar essa noite. E eu desde já repreendo principados e potestades, todos os demônios dominadores desse mundo tenebroso, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu já repreendo em nome de Jesus, todo sofisma, fortaleza nos pensamentos, na mente, Senhor, que tem nos impedido de chegar a este lugar íntimo e receber essa porção tão revelada, tão clara, para podermos juntos revelar o Senhor, Pai, porque o maior propósito é Cristo formado em nós, e revelarmos essa beleza do Senhor no nosso dia a dia, no nosso meio cotidiano, Pai. E eu peço a graça e o favor do Senhor conosco, aqui neste lugar. Blinda-nos, Senhor, blinda-nos aqui neste lugar. E esteja mesmo nos capacitando para ouvir, para falar, para meditar, para degustar, porque tudo é para a glória do Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração e te agradecemos. Amém.
Amém? Então, esteja aí orando por mim enquanto eu estou aqui falando, tá, gente? Esteja pedindo o Senhor para falar conosco, né? Abra a Bíblia de vocês em primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler até o 7. Eu vou falar sobre comunhão, mas também vou passear um pouquinho naquilo que o Senhor quer comunicar conosco essa noite. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Vou ler até o 7. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje o irmão ministrou aqui a ceia, né? A ceia é a pedagogia disso aqui. Isso aqui é a realidade espiritual da ceia. E principalmente o versículo 7 aqui que fala que se andarmos na luz, Jesus é a luz, né? Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? E é interessante porque eu vejo muitas reuniões, muito momento de reuniões, de relacionamentos. Mas dentro daquilo que eu estou enxergando nesses últimos dias, eu vejo muita comunhão, mas eu não vejo aperfeiçoamento. E nós sabemos que nós vivemos uma época, muitos teólogos, né, estudiosos, eruditos, falam que é a época de Laodiceia, que fala de uma igreja morna, né, que ela se reúne, tem tudo, tem uma boa estrutura, ela se acha que ela é rica, que está cheia, né, de Deus, mas o Senhor a chama de pobre, cega e nua. Então, eu queria falar um pouquinho desse aperfeiçoamento que só é possível numa comunhão, mas numa comunhão onde Cristo é o centro, não nós, né? Cristo é o centro. E isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, de reuniões onde, quando Cristo não é um centro, se torna uma religiosidade, né? Se torna uma religião. Muitas vezes com muitos ritos, mas sem a realidade espiritual, porque o rito nada mais é de uma pedagogia para nos levar a vivermos, a praticarmos uma realidade espiritual. E quando você olha para a pessoa de Cristo, quando você olha para ele, você vê que ele, aos nossos olhos, se a gente fosse discernir naturalmente, a gente ia falar, não, ele está quebrando tudo quanto é religião. Tudo que prendeu lá no Antigo Testamento, ele está quebrando, ele está curando no sábado, ele está fazendo isso. Mas o rito lá do Antigo Testamento era uma pedagogia para a gente chegar à realidade espiritual, a discernir as coisas no espírito. Porém, quando a gente discerne as coisas no natural, nós não conseguimos viver e compreender essa realidade. Porque também, na verdade, só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar. Né? Eu brinco assim, tem gente que fala assim, cada um interpreta a Bíblia. Eu falei, não, na religião realmente é assim. Na religião eles pegam a Bíblia, leem e interpretam segundo a sua conveniência. Essa é a religião. Toda religião usa a Bíblia, pelo menos a maioria. Só que há uma interpretação humana. E a Bíblia não é para ser interpretada por nós, ela é para ser revelada. Quem interpreta a Bíblia é o autor dela, que é o próprio Deus. Só ele pode interpretar ela para nós, porque foi ele que escreveu, né? Através de homens, vasos de barro, mas o autor sempre foi Deus. Então, a Bíblia ela tem que ser revelada. Então, quando a gente lê a palavra, se a gente lê naturalmente, como um livro qualquer, nós vamos interpretá-la de uma forma natural e vamos cair dentro de uma religião. Mas se a gente começar a meditar na palavra de Deus como palavra de Deus, e a partir desse relacionamento com a palavra, que é o próprio Deus, né? E o verbo se fez carne, nós vamos ter um encontro com a verdade que liberta.
Então, por que nós estamos reunindo, muitas vezes, com um discernimento natural, nós não estamos sendo libertos, porque a libertação vem só pelo conhecimento da verdade, que ela é discernida no Espírito. Então, nós precisamos da centralidade de Cristo para que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, né? E só Ele pode abrir os nossos olhos. Eu gosto muito de falar, de usar aquela palavra lá do vale dos ossos secos, né? Profetiza ao Filho do Homem, profetiza para esses vales dos ossos secos. O que é profetizar? Gente, eu estou aqui profetizando, palavra. A palavra é a profecia, né? Então eu estou comunicando com vocês a palavra que não é minha, é de Deus. Quem vai revelar aí no coração de vocês aquilo que eu estou falando é o próprio Espírito Santo. Então eu estou aqui profetizando. Tem pessoas aqui que às vezes ainda é morta. Está aqui enxergando com o olho, mas ainda está morta nos seus delitos e pecados, porque ainda não teve a revelação do Espírito, ainda está numa religião. Ainda, muitas vezes, a religião ela consegue nos fazer uma pessoa um pouco melhor, mas ela não consegue nos tornar nova criação, né? Ela muitas vezes nos ajuda a ter uma moralidade melhor. Mas a nossa justiça própria, para Deus, igual eu sempre gosto muito de falar, é trapo de imundícia, né? Justiça própria não salva ninguém. Justiça própria é para a gente colher aqui na terra, né? Se você é uma pessoa que semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, a justiça própria serve para a nossa sociedade, para deixar como legado para as nossas gerações, mas ela não serve para a sua salvação. Porque a única justiça que serve para a sua salvação é Cristo, a justiça de Deus, né? Então, através de Cristo, nós podemos ver o Pai. Sem Cristo, nós não vemos o Pai. Nós conhecemos o Deus da religião. Então, eu gosto lá do Ezequiel, onde ele fala, profetiza. Quando a gente está declarando a palavra, o que está acontecendo aqui? Quando chega uma pessoa realmente que, igual eu falei, está morta, mas acha que está viva, né? Porque a Laodiceia acha que está viva, mas ela era morna. E morna, para mim, é morta. E o que acontece ali? O Ezequiel ia profetizando e a pessoa ia tendo vida, né? Porque o Espírito, ele vem. Na hora que você está profetizando, ali falando a palavra de Deus, se há um quebrantamento no coração dessa pessoa que está morta, o Espírito vem na hora. Gera vida, ela ressuscita dentre os mortos, né? Porque eu era morta nos meus delitos e pecados. Quando eu criei em Jesus, eu ressuscitei. Hoje eu vivo para a glória de Deus. Hoje eu estou viva, né? Hoje eu enxergo espiritualmente. Hoje eu escuto espiritualmente. Antes eu era cega, surda, porque eu estava morta. Morto não vê, morto não escuta, morto não sabe o que está acontecendo. Na realidade, nessa vida que o Senhor veio nos revelar. Então, a gente precisa profetizar mais, gente. A gente precisa profetizar, para que outros possam ressuscitar, né? E eu quero falar um pouco de comunhão, mas antes de falar de comunhão, eu quero falar um pouco do caráter de Deus, para a gente trazer depois para a nossa comunhão, como que é. E eu quero citar lá em Êxodo capítulo 32, diz assim, vamos lá. Vocês conhecem a história do bezerro de ouro. Eu não vou ler tudo, não. Mas o povo tinha visto tantos milagres, né, gente? Tantos milagres. Mar abrir, né? Eles estavam no deserto, água sair da rocha. Tantas coisas que eles viram sobrenaturais. E daí a pouco Moisés sobe, o cheio do Espírito Santo, né? O Moisés sobe e o povo rapidinho esquece e se corrompe. Presta atenção nisso, porque nós vamos falar de comunhão. O Moisés saiu daquela comunhão por 40 dias e 40 noites. Olha o que aconteceu, o povo começou a adorar o bezerro. Ali era explícito, né? Mas tem muitas reuniões que o povo está adorando é o bezerro, não é o Senhor, não. Então é isso que eu quero trazer para nós hoje de meditação. Eu vou ler aqui no capítulo 32, versículo 7, que diz assim. Então o Senhor disse a Moisés, o Senhor estava lá com Moisés no monte, e o negócio do bezerro estava aqui acontecendo, né? O povo comendo e bebendo para adorar o bezerro, uma festa, ou cheia de orgia e sei lá mais o quê. E aí fala assim, no versículo anterior fala isso, no 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir.
Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Então o Senhor foi lá e falou para Moisés: Moisés, vocês estão fazendo isso, isso e aquilo. Aí o que Moisés fala? Moisés intercede. Lá no versículo 11, Deus falando para ele, ele começa: Deus é... Porém Moisés, 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da sua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Deus primeiro fala: Moisés, tira o teu povo. O teu povo. Moisés fala: não, esse povo não é meu não, esse povo é teu, Senhor. E aí lá no versículo 14... de tanto Moisés pedir, né, insistir, e o Senhor, e Moisés, ele falava com Deus face a face. Vamos entender que falar com Deus face a face não é ver o Senhor face a face. Falar com Deus face a face é ter uma comunhão bem íntima com o Senhor, mas ele não estava vendo o Senhor face a face, não, ele estava falando com o Senhor face a face. E aí Moisés era como um amigo do Senhor mesmo, né, um amigo de Deus. E aí o Senhor, então, por causa dessa amizade, desse favor que Moisés, né, tinha, né, aos olhos de Deus, o Senhor fala assim, no versículo 14: então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. O que aconteceu? Então Deus: não vou destruir mais. Moisés intercedeu, né? Não vou destruir mais. De repente, Moisés desce do monte. Moisés desce do monte. Isso Deus tinha falado que estava acontecendo. Hoje, não sei se foi o pastor Rob que falou da mansidão de Moisés, né? E aí, fala assim no versículo 19. Logo que se aproximou do arraial e viu. Aí Moisés agora viu. Antes Deus falou, ele ouviu, agora ele viu. E viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Moisés ficou irado. Deus falou, Moisés não ficou irado não, mas na hora que Moisés viu a situação, ele ficou irado. E aí o que aconteceu? Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou aos pés do monte. Gente, o que estava escrito naquela tábua? Sobre idolatria, né? Um monte de coisa, mas sobre idolatria, né? Estava lá, imagina, era, né, pena de morte ali, o povo lá fazendo bezerro, tipo assim, Deus vai matar esse povo mesmo. E na hora que Moisés viu, não mais ouviu, mas viu, ele ficou irado e quebrou as tábuas ali. E o que ele fez? Vão lá para o versículo 25. E ele tomou uma atitude. Não fala que ele subiu no monte ou que Deus falou para ele, não. Mas olha só, ele tomou uma atitude. 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Arão tinha deixado à solta. À solta. Arão estava sendo um líder que estava sendo omisso, né? Deixou as pessoas à solta ali. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Aí Moisés tomou uma atitude, como líder, ele tinha essa autoridade ali. Então se juntaram a eles todos os filhos de Levi, versículo 27, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu inimigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. O Senhor já tinha perdoado lá no capítulo 14. Ele falou assim: então, Senhor, né? Só que Moisés, na hora que ele viu, ele mesmo tomou atitude e foi lá e fez do jeito que ele achou que tinha que ver, porque ele ficou irado. Aí nós vamos aqui para o versículo 32, no 34. Vá, pois,
capítulo 32, versículo 34. Vá, pois, agora e conduz o povo para o lugar ao qual falei a vocês. Eis que o meu anjo irá, aqui é Deus falando com Moisés, irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Aqui lembra muito a obra do Senhor, né, gente? A gente sabe que nós fomos castigados em Cristo, né? Cristo foi castigado no nosso lugar. Né? Esse é o dia da nossa visitação, fala muito da obra do Senhor, né? Porque ali o Senhor estava disposto a perdoar aquele povo. E olha que interessante isso aqui lá no capítulo 33, versículo 5. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então, aqui, Deus deu a direção para eles caminharem para o lugar que eles tinham que ir. O Senhor falou que o anjo, com maiúsculo aqui, né, que é o nosso Senhor, ia adiante deles. E Deus estava começando a conduzir eles novamente para o destino deles. Porém, Moisés, eu creio na nossa humanidade, que Moisés aqui na humanidade dele, tipo assim, não, mas o pecado foi tão grave, será que é só isso mesmo, né? E aí Moisés teve ali um momento com o Senhor, na tenda do encontro, teve intimidade, onde fala que ele falava com o Senhor face a face. Mas aí eu quero ler lá no versículo 13, assim, agora se eu, Moisés de novo com o Senhor, o tempo todo Moisés, Senhor, se eu alcancei favor, Senhor, no versículo 33, 13. Agora se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha o favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Moisés fala, conversando com Deus, né? Senhor, lembra que essa nação é teu povo, não é meu não, é teu povo. Moisés o tempo todo tentando entender, ele ficou sem entender essa situação, a gravidade dessa situação e o comportamento do Senhor. E aí, o que acontece aqui? Deus fala no versículo 14, Deus responde, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é de fato de andarem conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então Moisés estava tendo uma intimidade profunda aqui com o Senhor, ao ponto dele ter falado assim, Senhor, me mostra o teu caminho. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, onde isso está levando Moisés? Porque Moisés estava ali também num processo de conhecer a Deus. Né? Nós estamos num processo de conhecer a Deus. A gente não recebe a revelação de um dia para a noite toda, não. A gente tem um crescimento de conhecimento do Senhor. A gente vai avançando. E esse avançar com o Senhor que vai também nos libertando e nos aperfeiçoando. Então, Moisés também estava passando por esse aperfeiçoamento e por essa compreensão de quem era o Senhor, das revelações que ele ia ter nessa caminhada, como qualquer um de nós temos com o Senhor. E aí, no versículo 17, diz assim, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. Moisés falou assim, peço que me mostre a tua glória. Sabe por que Moisés falou assim, peço que me mostre a tua glória? Porque realmente ele ali estava impactado com essa situação lá do bezerro de ouro. E o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Presta atenção nisso. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. 22. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Nós sabemos que a rocha é Cristo. A fenda da rocha é o esconderijo do Altíssimo, é estar em Cristo. Moisés só podia ver Deus, o Pai, através de Cristo. Então Deus deu ali uma experiência de colocá-lo em Cristo. Quando a Bíblia fala de mão, mão geralmente é o Espírito Santo, né? Braço é o próprio Senhor, é o Filho. Mão geralmente é uma pedagogia do Espírito Santo, que é a ação de Deus aqui, né? E
E ele fala, te cobrirei com a mão. Está falando de uma conversão. Moisés estava tendo aqui um entendimento e uma clareza do propósito de Deus, né? De coisas assim que naquela época não era clara como é para nós hoje. Então Moisés, através da intimidade dele com o Senhor, do relacionamento que ele tinha com o Senhor, de amigo, Deus estava revelando para ele coisas que muitos daquela época nunca ouviram e nem foi revelado. O Senhor fala que João Batista, ele é o menor, dentre os outros lá da antiga aliança, ele é o maior, porque ele viu o Senhor. Mas no reino de Deus ele seria o menor. Por quê? Porque nós, né, temos o Senhor dentro de nós. João Batista não, porque ele está ainda na antiga aliança. Por isso ele é o maior, porque viu pessoalmente, né? Mas nós somos maior do que João Batista, porque a gente não só viu, como a gente carrega ele dentro, né? E o Moisés estava tendo essa revelação, essa experiência, como Davi também teve essa experiência, mesmo na antiga aliança. Então, o que estava acontecendo aqui? Moisés, ele, em Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 6, fala assim, versículo 6 não, versículo 16. Olhei, e estava falando do bezerro também lá no Deuteronômio 9. Não precisa abrir, que eu vou ser bem rápida nisso aqui. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinha feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Moisés contando para o povo, lá em Deuteronômio, né, o que tinha acontecido naquele dia. E aí no 19, Moisés fala assim, porque eu estava com medo, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vocês, ao ponto de querer destruí-lo. Então Moisés falou, eu estava com medo. Então Moisés continuou com aquele medo, e por isso toda hora ele ia lá, Senhor, é o teu povo, não é o meu, Senhor, mostra... Moisés não estava entendendo por que Deus não destruiu aquele povo. Porque quando Deus falou o que o povo está fazendo, ele não ficou irado não, mas quando ele viu a gravidade da situação, falou, Deus vai destruir esse povo. Porque me irou de uma forma tão profunda, imagina Deus. Só que aí Deus mostra a glória, gente. Qual que é a glória de Deus? A gente acha que a glória de Deus é tudo. Tudo, o trono, é tudo muito lindo. Mas a glória de Deus, está lá em 2 Coríntios. Deixa eu ver onde que está, deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, a glória de Deus é o caráter dEle. E onde a gente conhece o caráter dEle? É em Cristo. Cristo revela, né? A gente conhece a glória de Deus na face de Cristo. Face de Cristo fala de quem Ele é, né? E o nosso Deus, eu gosto muito de ilustrar isso também, para a gente entender, né? Nosso Deus, essa trindade, esse Deus trino, triuno, como que fala? Mesma coisa? Trino, triuno, tanto faz. Só que Ele é Deus, né? Nós não somos não, mas nós também somos um ser com corpo, alma e espírito. O corpo é como se fosse o Senhor, né? Visível, que a gente toca, que a gente vê. Eu estou aqui vendo meu marido, mas eu não estou enxergando a alma dele e nem o espírito, né? A alma dele é onde o Espírito Santo trabalha em nós, né? Tirando, libertando a gente da nossa carne, da nossa natureza caída e trazendo esse caráter de Deus, que é o fruto do Espírito Santo, né? E Jesus, Ele revela, Ele é a manifestação desse caráter. E Moisés ficou impactado, porque, gente, quando eu lia na minha natureza carnal, eu lia assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aí eu lia, nossa, Deus vai escolher uns e não vai escolher outros. Ai, meu Deus, que temor. Eu lia, isso é a forma religiosa de ler, gente. Mas quando você lê, depois de ver a glória de Deus no caráter de Cristo, sabe o que significa isso? Esse povo merecia a destruição, mas eu quero ter misericórdia deles. Eu quero amá-los. Eu quero dar muita chance para eles. Isso é o caráter de Deus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente medita nas Escrituras. Se é no Espírito ou se é na nossa natureza. Porque se for na nossa natureza, a gente vai fazer igual e a gente está sujeito a isso.
Qual que foi? O Samuel, o profeta Samuel, olhou lá para os filhos lá do Jessé e falou assim, não, deve ser esse. E o Senhor virou para ele, Samuel, não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então, a gente muitas vezes falha, como Samuel, e discerne as Escrituras de uma forma natural, carnal, religiosa. Mas as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. E isso só é possível, então, se a gente tiver, agora eu vou voltar lá onde eu vou continuar, se a gente tiver comunhão. Mas uma comunhão onde o Senhor é o centro, uma comunhão onde o Espírito Santo governa, lidera, onde a gente dá a liberdade para Ele. E eu quero falar dessa comunhão um pouquinho, para que a gente possa estar juntos de uma forma realmente que não vai nos fazer como Laodiceia, um povo morno. Uma comunhão religiosa que não muda ninguém, que não transforma ninguém, que não aperfeiçoa ninguém, que não tira a gente do lugar. Você vai lá e a mesmice, toda época é a mesma coisa, a gente fica rodando, né? Mas a comunhão onde é liderada pelo Espírito Santo, onde ela é governada pelo Espírito Santo, né? Onde Jesus é o centro ali, onde nós aprendemos dele, não tem jeito de ficar do mesmo jeito. Não tem jeito de ficar do mesmo jeito. Então, vou falar um pouco de uma parte prática dessa comunhão. Porque nós temos que ter o cuidado de não transformar o nosso momento, né, de nos reunirmos em o nome do Senhor, em um momento religioso. Porque na hora que Moisés subiu, o Arão ficou, um monte de líder lá ficou que ajudava ele, mas o povo se corrompeu. Fizeram um bezerro de ouro. E muitas vezes, irmão, se a gente não buscar essa intimidade com o Senhor, por que Moisés ele botava ordem no lugar, né, que ele sabe? Porque ele era cheio do Espírito, ele tinha muita vida com o Senhor, ele falava com o Senhor face a face, né? E nós precisamos hoje, não é falar com o Senhor face a face, é todos nós temos livre acesso ao trono da graça. Hoje, por meio de Cristo, nós vemos Deus. Hoje, por meio de Cristo, nós relacionamos com o Pai, não como Deus, mas como o Pai, nosso Abba. O nosso papai, que ele falou, eu vou ter misericórdia. Quantas vezes você cair, eu vou te levantar. Vem para cá, meu filho, não esconde-me não. Né? E o maior desafio do Senhor é matar o nosso ego. Porque a gente não quer morrer de jeito nenhum. Né? A palavra de Deus, o propósito dela é ressuscitar o Senhor em nós. É o Senhor ganhar espaço em nós. Mas muitas vezes a palavra de Deus entra e a gente é igual aquele povo que ouve, mas não escuta. Ou ao contrário, escuta, mas não ouve. Não sei como que fala isso. Mas que ouve, sai aqui, né? Eu lembro quando eu era criança, quando minha mãe falava uma coisa para mim e eu não queria ouvir nem obedecer, eu fazia assim, ó. Né? E muitas vezes a gente faz isso. A gente está ouvindo, mas aí a gente quer ouvir aquilo que nos convém, aquilo que não vai me tirar do meu conforto, aquilo que não vai me transformar. Então, a gente faz isso para o Senhor espiritualmente. Então, agora vem uma palavra de exortação para nós. Né? O pastor Gustavo sabe que eu gosto de exortar, né? Mas é em amor, viu, irmãos? É em amor. Então, eu quero falar um pouquinho sobre como que a gente vai funcionar de parte prática nessa comunhão, mas é chamar realmente a nossa atenção para primeiro essa comunhão, que é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, e é por meio do Espírito Santo. Estou querendo achar aqui onde, acho que está lá em 2 Coríntios 13, que fala assim. Segunda Coríntios 13. Versículo 13. 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Não é a comunhão sem ser do Espírito Santo, é a do Espírito Santo. Então, nós vamos começar a entender isso aqui, a graça do Senhor Jesus. Essa tão grande salvação, esse privilégio que a gente tem de receber o caráter dele, está morando dentro de nós, a glória de Deus dentro de nós, né? O Senhor, ele curou os enfermos, ele ressuscitou morto, mas o foco do Senhor não era para a gente colocar o foco na ressurreição, na multiplicação dos pães. Isso tudo era para que as pessoas vissem que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo.
Porque se o Senhor não tivesse feito esses milagres, o povo não ia crer. Porque, como assim? O filho do... Muitos não creram, né? O filho do José, o filho da Maria. Mas Jesus precisou fazer esses milagres como isca para atrair o povo a entender que ele era realmente Deus. Se fez homem, mas ele era Deus. Então, Deus usava esses sinais maravilhosos para quê? Para que o povo creia. Só que o foco de Deus nunca foi os milagres dele. Os milagres eram para ele ver que ele era Deus. O foco de Deus era sempre o quê? Revelar o quê? O caráter dele. Porque o propósito dele é formar esse caráter em nós. O Senhor nos chamou para ser imagem e semelhança do Filho dele. Então, os milagres é a isca, mas às vezes a gente quer muitos milagres. Gente, tira o foco. O milagre é para trazer o povo que está perdido, para eles crerem que Jesus realmente é Deus, é o Filho de Deus. Mas para nós que já entramos para esse caminho, para essa verdade, para essa vida, agora o foco é o caráter, olha para Ele. Olha para o caráter dele. Tenha comunhão com Ele. Porque nós vamos ser aquilo com quem nós nos relacionamos mais. Se você anda com irmãos mornos, você vai ficar morno. Se você anda com irmãos cheios do Espírito Santo, você também vai ficar cheio do Espírito Santo. Porque nós somos, infelizmente, muito influenciáveis, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a comida, né, que a gente está comendo. Por quê? Porque sempre foi a respeito de uma comida. Lá no jardim foi uma comida, lá com Daniel foi uma comida, sempre foi uma comida. E Jesus fala, eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Se eu comer salada, legumes, eu vou ter uma saúde física excelente. Espiritualmente, e tem que ser, não pode ser uma vez só, tem que ser constante na minha vida. Espiritualmente é a mesma coisa, gente. Aquilo que eu como é que vai me trazer saúde. Se eu estou alimentando, lendo coisas que vão realmente me edificar, estou recebendo saúde. E é todo dia. Não adianta eu ler um dia coisas que vão me edificar, e os outros 6 dias da semana eu ler porcaria. Eu serei aquilo que eu alimento. Então, o que nós temos alimentado? O que a gente tem ouvido? Não existe mágica. Às vezes a pessoa fala, não, Deus, eu já arrependi, mas nada acontece, eu no mundo eu não consigo largar aquele pecado. Irmão, você tem que mudar de comida. Você precisa mudar de comida, talvez de ambientes, talvez os seus relacionamentos, talvez aquilo que você está lendo, assistindo, ouvindo. Né? Então, você vai ali no secreto perguntar para o Senhor qual comida que você vai começar a comer. Aquela comida você não vai comer mais, não. Porque senão nada vai mudar na sua vida. Porque não é uma mágica, a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo não faz sozinho. Porque se for sozinho era robô. O Senhor quer que a gente trabalhe de relacionamento, um ajudando o outro, um colaborando com o outro. O Senhor faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. O Senhor não vai fazer a parte dele sozinha. Porque se fosse assim, nem o capeta tinha virado capeta. E continuaria anjo. Se fosse Deus fazer tudo sozinho, e continuaria anjo. Mas Deus sempre foi um Deus de relacionamento, porque amor só pode existir através de relacionamento, de escolha. Não existe amor se não for relacionamento. Porque é aquilo que eu falei, senão é robô, é frio, né? Então, nós precisamos escolher. A nossa parte é saber o que nós vamos escolher. O que nós vamos assistir, o que nós vamos ouvir, com quem nós vamos andar, né? Os lugares que nós vamos frequentar. Essa é a nossa parte. Então, existe uma parte, o Jean gosta muito de falar isso, que cabe a nós. E é verdade, existe uma parte que cabe a nós. Já estou quase terminando. Então, nós precisamos cuidar dessa comida que nós vamos comer. Né? Quando a gente se reúne na nossa natureza, o que vai acontecer nas reuniões? Divisão, contenda, ódio, né? A gente vai ter muitos pecados ocultos, mas se a gente reúne através da comunhão do Espírito, aí o que vai fluir? Amor, unidade, nós vamos ser aperfeiçoados. Mas para que a gente tenha uma comunhão do Espírito, nós precisamos ter muita intimidade com o Senhor. Hoje a gente falou da ceia aqui, a pedagogia da ceia. Na ceia tem o pão e tem o cálice. O pão, Paulo fala, aquilo que eu recebi, olha que linda essa pedagogia, gente. Aquilo que eu recebi do Senhor também vos entreguei. O que eu estou fazendo aqui? Eu recebi algo do Senhor, um pão do Senhor, e eu estou partindo dele com vocês. Eu estou partindo o pão com vocês, estou entregando uma porção para vocês daquilo que o Senhor me entregou. E aí, o que acontece nessa comunhão? Quando a gente se reúne, 2 ou mais. Como é que você chama, irmão? O Gustavo vai também entregar para essa reunião aquilo que ele recebeu do Senhor. O outro irmão ali vai entregar aquilo que ele recebeu do Senhor. E o que vai acontecer? O sangue, o vinho, fala de alegria e fala da vida.
O Espírito Santo é que dá vida. Então, uma comunhão, se não for do Espírito, não tem vida. Agora, se é uma comunhão onde eu vou repartir aquilo que eu recebi do Senhor, né, na intimidade com Ele, o Espírito Santo vem e traz a vida daquele repartido pão, e aquilo traz aperfeiçoamento, aquilo vai nos trazendo e nos transformando a imagem e a semelhança do Senhor, porque esse é o objetivo maior. Então, nós precisamos entender essa ceia, que é repartir. Então, como que você vai chegar na reunião? Agora é a parte prática, né? Quer dizer, eu já estou falando da parte prática. Como que você vai chegar numa reunião sem ter tido vida com o Senhor? O que você vai entregar? Chegar de mãos vazias? Lá na minha casa tem uma reunião que é o Serenas e o GD. E a Igreja Casa também, tudo lá em casa. Nessas reuniões, eu tenho o hábito, por causa dessa pedagogia, porque eu acho que a pedagogia ela sempre tem que acontecer, porque sempre a gente tem chegado pessoas novas e a gente hoje tem a mania de falar assim, você quer que eu desenhe para você, quando a pessoa não entende alguma coisa? Você quer que eu desenho? E era isso que Deus faz o tempo todo, Deus desenha para nós o tempo todo. Então, essas pedagogias são muito importantes. Então, qual que é a pedagogia que eu faço lá? Todo mundo leva uma porçãozinha de um bolo, ou um suco, ou alguma coisa. Por quê? Tipifica o quê? Que você vai ter intimidade com o Senhor e não vai chegar de mãos vazias na reunião, não. Você vai chegar e vai colocar lá a sua porção naquela mesa, representando mesmo essa realidade espiritual da nossa... A gente come ali com o Senhor, a gente recebe uma porção do Senhor e a gente chega e entrega aquela porção. E o Senhor tem porção para todos nós. O triste é que nós não estamos buscando essa porção. Então, muitas vezes a gente está em reuniões vazias, que as pessoas não têm o que oferecer do Senhor, porque elas não têm vida com o Senhor, né? E muitas vezes elas ficam só na vida do irmão, no testemunho do irmão, na história do irmão, mas nós precisamos ter testemunho para contar, nós precisamos ter pecados para confessar, nós precisamos ter relacionagem. Deus é Deus de relacionamento. Eu estava brincando com meus filhos, que eu falei que você está confessando seu pecado para quem? Você está... As suas fraquezas para quem? Porque homem, né? Meu marido também. Homem tem... A mulher fala, né, gente? Mulher confessa para os irmãos o pecado, mulher reclama do marido, mulher fala tudo, mas homem não. E como isso é importante? Porque hoje foi falado aqui também de manhã, quando a gente confessa, a gente é curado. E não é só confessar o pecado, não, gente. Às vezes a gente está sendo tentado, vai lá e fala, irmão, estou sendo tentado nessa área aqui, então me ajuda, ora aí por mim. Porque a comunhão é para isso, para te proteger. E o que o Senhor tem falado comigo é a importância dessa comunhão, dessa forma prática, né, a comunhão do Espírito Santo, através da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus, que é esse caráter, né, Deus é amor, esse caráter maravilhoso, que nós terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E isso mostra que Deus quer ter misericórdia de todo mundo, porque naquele bezerro de ouro, Moisés mesmo não aguentou e saiu matando um monte. Mas Deus não. Deus falou assim, eu quero ter misericórdia desse povo. Nós vamos aprender a ter misericórdia do irmão. É muito fácil eu conversar só com o irmão. A gente tem muito disso, com o irmão que a gente tem empatia. Mas tem irmãos que são difíceis. Mas a gente tem que se esforçar, porque tem irmãos que são difíceis, porque tem cheio de traumas, cheios de dificuldades. E nós não somos a noiva sozinhas, nós somos a noiva juntos, como família, né? Como corpo. E a gente precisa ajudar esses irmãos que estão mais fracos, que têm dificuldade de falar, a gente precisa chamar, gerar essa afinidade, essa comunhão íntima, para que as pessoas tenham vontade e liberdade de falar. Então, a gente tem que, se tiver alguma maledicência no nosso meio, a gente tem que exortar, né? É como hoje o irmão falou, se alguém vai falar do irmão, não, gente, vamos segurar, vamos orar pelo irmão, na fraqueza dele. Mas nós precisamos ter essa parte prática, gente, porque isso está sendo pregado em tudo quanto é lugar, mas a gente não está praticando. E muitas vezes, agora para finalizar mesmo, eu quero ir lá em capítulo 10. Estou dentro do horário, né, pastor? Não está bom. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Aqui ele vai falar daquela situação lá do bezerro de ouro também. Capítulo 10, versículo 6. Depois vocês podem ler o capítulo 10 todo, mas eu vou ler só uma parte dele. Capítulo 10, versículo 6 de 1 Coríntios.
Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele está falando dessa pedagogia do Antigo Testamento, né? A jornada do povo de Israel. E aí no versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então aqui está falando daquele dia lá do bezerro de ouro, a idolatria deles. Mas aí ele fala de outra coisa também. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, que não caia. Esse versículo ficou muito forte no meu coração. Irmão, se você é um irmão que não tem comunhão com seus irmãos, e não é essa comunhão, você vai falar assim, eu tenho muita comunhão, estou falando dessa comunhão do Espírito Santo, que foi falada aqui. Você é um forte candidato a essa queda aqui, a cair nessas coisas aqui. Se eu não estiver tendo comunhão com os meus irmãos, a comunhão do Espírito Santo, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui para profetizar para vocês. Porque tudo que eu tenho vivido, passado, são os meus irmãos que têm me sustentado. Eu tenho sido aperfeiçoada, porque na hora que um irmão abre a boca, eu ouço ele com reverência, porque eu sei que é o Senhor falando na boca dele. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, que uma vez uma irmã tinha acabado de se converter, e ela começou a me dar um conselho. Eu falei assim, acabou de converter, acha que pode me dar um conselho? Na hora o Espírito Santo falou assim, eu estou falando através da vida dela. Escute. E eu fiquei morrendo de vergonha do Senhor, né? Porque aquilo era soberba. E ai da soberba, né? Precede a ruína. Então eu logo me arrependi, para que eu não acontecesse isso comigo, caia, porque a soberba é que faz a gente cair. E eu aprendi, a partir daquele dia, que o Senhor fala conosco, através até dos ímpios, até do jumento ele falou, né? Então o Senhor fala conosco. Então a gente precisa estar atento, e como diz o Senhor, a gente julga, mas a gente não despreza, a gente retém o que é bom. Então nós precisamos ter o diabo ele é muito intencional, irmãos, e a gente está muito assim, ingênuo, sabe? O inimigo está entrando nas reuniões, fazendo os bezerros de ouro, a mornidão aí entrando, e aqui deixa bem claro sobre isso, né? No capítulo 20 fala assim, digo que essas coisas que eles sacrificam não são sacrifícios. Versículo 20, não. Vou ler aqui o 14. Vou continuar aqui no 14. Porque, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos que digo. Não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é o fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentaram dos sacrifícios são participantes do altar? O que queremos dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Olha a seriedade disso, irmãos. Esses dias eu vi aí na notícia, o povo lá eu tenho buscado, né? A gente tem falado assim, nossa, não pode ser radical demais. Não, a gente não pode ser fanático, mas radical a gente tem que ser. Porque nós chegamos a Laodiceia, hoje uma igreja morna, por causa do respeito humano. A gente começou a amar mais as pessoas do que o próprio Senhor. E por isso nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Porque a gente está amando mais pessoas do que o próprio Deus e a palavra dele. E nós estamos, então, a gente deixou de ilustrar o caráter de Cristo. Porque a gente começou a participar da mesa do Senhor e das mesas dos demônios. Né? Tem uma polêmica aí, que eu não vou citar nome, mas de uma pessoa que se converteu há 20 anos e estava no carnaval desfilando lá naquele lugar lá, no Rio de Janeiro.
E aí muitos irmãos foram contra ela e tudo, mas irmãos, é a pedagogia de Deus também. A gente revela Cristo através do nosso comportamento. Então, ora eu sento na mesa do Senhor e ora eu sento na mesa dos demônios, o que a pessoa vai entender? Que caráter é esse que ela vai ver? Uma mornidão. E o Senhor tem pavor da mornidão. Porque a mornidão, como diz hoje também de manhã, foi falado isso, quando você é frio, irmãos, amém. Porque o que é o frio? O frio é aquele que não é convertido. O que é o quente? Aquele que é cheio do Espírito Santo. E o que é o morno? Aquele que senta nas duas mesas, que Deus tem vontade de vomitar. É aqueles que Satanás encontra poder para poder destruir e ser um sofisma na mente de muita gente. E eu quero ilustrar outra coisa também, que eu já trazei isso para nós, para que venha um temor de Deus sobre as nossas vidas. Eu acompanhava uma moça que ela falava assim, eu sou batizada, eu vou no culto todo domingo, ela vivia me ligando, você ora por mim, você vai na minha casa, eu ia, caminhei 1 milha, caminhei 2 milhas, mas eu via que não tinha aperfeiçoamento, não tinha transformação. Falei, Deus, e agora? E Deus falou assim, agora basta. E eu tive um sonho, isso tem muitos anos atrás. Eu estava lá, no meu sono gostoso, de repente, essa mulher me aparece num sonho gigante, com os olhos daquele filme Exorcista. Quem é da minha igreja casa já ouviu essa história e vai ouvir de novo. Exorcista, e ela, com aquele olho branco, aí de repente chegava, o pastor Ney chegou perto dela, no sonho. O pastor Ney, porque ele representa aqui para mim a liderança desse ministério, né? E ele chegou, e ele é também muito forte. Ela pegou ele com o dedinho, assim, ó, tchuf, jogou ele longe. De repente, veio um homem mais forte que o pastor Neif, parecia um gigante, ela pegou ele, assim, ó, tchuf, jogou longe. De repente, eu fiquei apavorada, mas um pavor que parecia que não era sonho, era realidade. Eu comecei um pavor tão grande que eu saí correndo. No que eu saí correndo dela, ela veio atrás de mim. E ela falou com aquela voz de Satanás, eu estou orando por você no inferno. Aí eu olhei assim para ela, na hora me veio a coragem. Tudo bem, mas eu quero saber uma coisa e você vai me falar. Da onde você tira essa força? Aí ele riu assim nela, e falou assim, daqueles que me conhecem, mas não praticam a palavra. É eles que me dão todo o poder. Por isso que Deus vai vomitar os mornos. Porque os mornos é o que está dando poder para o diabo. Porque quem é ímpio, quem não conhece o Senhor, não tem vida com o Senhor, não tem poder nenhum e nem dá poder para o diabo, porque eles são ignorantes lá. Mas quem conhece a palavra de Deus e não pratica, não se entrega ao poder que ela tem de te transformar, nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 6, né? O próprio Satanás tipifica essa pessoa que rejeitou o Senhor, por isso ele é um apóstata, né? Ele se apostatou, porque ele era filho de Deus, não quis mais. Porque eu tenho certeza que Deus ali o amava, ele que não quis. Então, o que aconteceu com Judas? O Senhor fala que Judas era um diabo. Se você olhar lá, Deus fala assim, tem um de vocês que é um diabo. Né? A nossa carne, entregue a si mesmo, ela é um diabo. Por isso que o Senhor teve que fazer em nós um novo nascimento, trazer o Espírito Santo dentro de nós. Né? E o Senhor chamou Judas de um diabo. Por quê? Porque ele rejeitou. Judas, olha a importância da comunhão. Quando a comunhão é do Espírito Santo, olha o juízo que ela traz. E a gente precisa trazer esse poder, essa comunhão do Espírito Santo, para realmente, nós perdemos o testemunho por causa de sentar na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. Mas agora é hora da gente sentar só na mesa do Senhor, e é isso que o Senhor está chamando. Essa é a palavra de exortação para nós. O Senhor está nos chamando a sentar somente na mesa dEle, não mais a sentar na mesa dos demônios. Porque se a gente tem uma esperança do mundo crer aí fora, nós precisamos dar o testemunho real do caráter de Deus e sermos revestidos de poder. Que não dou conta não, Cris, o Espírito Santo é esse poder. Você só tem que se sujeitar a Ele. Né? Ele é o poder de Deus para que você ande na vida de Cristo. Ele é o poder de Deus para que você ande no Espírito. Ele é o poder de Deus para que você mata a sua carne. Ele é o poder de Deus que te santifica. E aí o Judas estava lá sentado na mesa com o Senhor de comunhão, naquele dia da ceia, né, que eles estavam celebrando a Páscoa. Ele pegou o pão, Jesus deu o pão para ele comeu o pão da mão de Jesus. Isso é discernir o corpo, gente. O Judas não estava discernindo nada, não. E ele comeu aquele pão e logo Satanás entrou em Judas. O que é isso? Onde que Satanás foi encontrar poder? Uma pessoa que se assentava com Jesus. É o tal do morno, que conhece, mas não pratica. Que conhece, mas não se rende. Que está no meio da comunhão, mas não se sujeita.
Esse é aqueles que dá poder para o inimigo. E nós precisamos arrancar esse poder. Como? Se sujeitando ao Senhor, praticando a palavra de Deus. E isso é impossível sozinhos. Isso é impossível numa reunião comum. Isso é impossível numa reunião de irmãos mornos. Isso só é possível numa reunião onde a comunhão é a comunhão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre vai apontar para Cristo, trazer na centralidade de Cristo. Então, todo lugar que você tiver, se você quer discernir se uma reunião é comunhão do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo vai apontar o tempo todo para Cristo. Às vezes a gente está numa comunhão que tem uns berros, a gente não sabe se aquele berro é do Espírito ou se aquele berro é do Senhor. Aí como que você vai discernir se é do Senhor ou se não é do Senhor? Se aquela irmão ou irmã estiver lá numa manifestação do Espírito, aquilo não vai te distrair ou roubar a sua adoração do Senhor. Porque uma comunhão do Espírito, o tempo todo Cristo é o centro. Mas existem manifestações do Espírito de alegria, de vigor, mas aquilo não vai nem te incomodar, aquilo vai te incentivar também, né? Porque você vai estar ali celebrando a Ele. Aí tem principalmente as irmãs, né, gente? A gente fica empolgada, né? Mas aquilo não vai trazer divisão, não vai tirar a sua atenção, pelo contrário, vai te fazer amá-lo mais. Então a gente discerne, quando você vê um irmão que está lá tirando a atenção, incomodando, começa a orar, não é ficar criticando o irmão também, não. É orar, Senhor, não deixa, Senhor, a gente se distrair do Senhor aqui neste momento. Não nos deixe, Senhor, perder essa centralidade que o Espírito Santo está nos trazendo. Não é sair, gente, a gente precisa ter esse caráter de Deus, a misericórdia, a graça, a intercessão. Estarmos ali sempre com o intuito de servir e não ser servido. Porque quando a gente está na carne, a gente só sabe criticar também. Mas se a gente estiver na comunhão do Espírito Santo, a gente vai ver uma situação de um irmão na carne, ou às vezes até endemoniado, nós não vamos criticar o irmão, nós vamos começar a interceder naquele lugar. Senhor, tem de misericórdia, Senhor, liberta, Senhor, não deixa a centralidade do Senhor sair desse lugar. Senhor, então nós vamos... Está com o coração do Senhor, um coração de servo. No reino de Deus, maior é aquele que serve. Né? Então, que a gente esteja nessa comunhão do Espírito Santo com esse caráter de servir e não de criticar. Amém? Queria deixar essa palavra e vou fazer uma oração agora para finalizar. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor comunicou para nós aqui esta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um venha receber a sua porção revelada de uma forma leve e suave, que todos nós venhamos ruminar, julgar, reter aquilo que é bom. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a manter essa comunhão com o Senhor e a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a conhecer mais de Ti, para a gente revelar esse caráter do Senhor, que o Senhor nos perdoe, Deus, como ministério, como igreja, como irmãos, se todas as vezes que assentamos nas mesas dos demônios também, Senhor, às vezes por ignorância, às vezes por irreverência, Deus, nos perdoe, nos tire deste lugar. Mas nos coloque nessa comunhão do Espírito Santo, onde a graça do Senhor Jesus se manifesta, o amor de Deus Pai também é manifestado, e onde nós somos aperfeiçoados, Pai. Porque existe um mundo aí fora, perdidos aí fora, pessoas que até estão dentro, mas estão perdidas também, que precisam também ressuscitar, receber a vida do Senhor, receber o poder que é o Teu Espírito Santo. Sela, Senhor, sela começando aqui cada um de nós com essa revelação, com o Teu Espírito Santo, com a unção que despedaça o jugo, tudo que está, Deus, ali pesando na vida dos seus irmãos, embaraçando, tudo que está gerando enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade em todas as áreas, Pai, de todas as formas, que tem impedido o Teu povo de avançar com vigor, com alegria, com submissão, que o Senhor venha remover, destruir pelo poder do nome de Jesus, porque onde o Senhor está de uma forma, Deus, com liberdade, o Senhor transforma a maldição em bênção, mal em bem, dor em deleite. Deus, o Senhor transforma tristeza em alegria, medo em coragem. Então eu oro, Deus, para que nos momentos que a gente estiver reunidos juntos no Senhor, que o Senhor venha transformar tudo isso em algo que vai frutificar, Deus, para a eternidade. Que os nossos momentos, Deus, de comunhões sejam momentos onde essa frutificação acontece. Nós queremos abençoar as igrejas casas, Deus, nós queremos abençoar o culto de adoração aqui neste lugar, para que esses momentos nós venhamos atrair a presença do Senhor, onde o Senhor vai falar conosco, onde o Senhor vai enfiar a tua espada ao ponto dela separar a alma do espírito, e a gente sair daqui transformado
transformados, sem aquele peso que nós chegamos aqui neste lugar, ou nos lugares que nós vamos estar em comunhão, Senhor. É o que eu oro pedindo mesmo, a manifestação do teu caráter, do teu poder, a beleza da tua face, Deus, a unção que despedaça o jugo, o amor para fluir entre nós. Tudo isso, Deus, é possível quando nós sujeitamos e quando nós colaboramos com o Senhor, Pai, por meio de dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando. Então, ajuda, Pai, que o Senhor livre a gente de toda surdez espiritual, cegueira, e que o Senhor possa nos aperfeiçoar, nos curar, nos dar visão espiritual, nos dar audição espiritual, Deus, e sobretudo, Pai, nos ajudar mesmo a amar uns aos outros como o Senhor nos ama. É o que nós oramos, nós queremos perdoar aqueles que nos ofenderam, nós queremos ter coragem para confessar nossos pecados, queremos ter coragem para confessar as nossas tentações, para que ela não vire um pecado, queremos ter coragem para Deus falar, ser transparente, como aquela irmã que falou que ia sair do grupo porque estava achando que a outra irmã não gostava dela, Senhor. Mas eu falei, não, vamos praticar a palavra. Você vai ligar para a irmã e vai resolver isso com ela. E ela foi lá, ligou, resolveu e viu que não era nada daquilo. Por isso eu quero repreender todo espírito de confusão no nosso meio. Toda mentira do diabo. Que o diabo não alcance espaço nos nossos traumas, autocomiseração, rejeição. Não, Senhor, o diabo é o pai da mentira e nós não vamos mais dar crédito à mentira dele, mas nós vamos ouvir a tua voz e te obedecer. Por isso nos dê coragem para te obedecer, porque o Senhor nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de intrepidez, moderação e amor, e nós precisamos ser revestidos disso, Senhor, para ter coragem para praticar e anunciar as grandezas do Senhor, por meio da nossa fidelidade ao Senhor, porque o Senhor é fiel a nós. Nos ajude, Senhor, nos ajude ao que nós oramos, mas te agradecemos por tudo também que o Senhor tem feito, grandes coisas tem feito, até que o Senhor nos ajudou, e uma coisa também eu te peço para finalizar, Pai. Nos ajude a chegar no final. Nos ajude a completar a nossa carreira. A gente está vendo tantos irmãos ficando para trás. Nos ajude a completar a nossa carreira. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.